programa Primeiro Escalão recebe hoje uma personalidade muito especial que trabalha com a justiça, com a lei. A promotora de justiça Eliana Passarelli, graduada em Direito, formada em Direito, é jornalista, ainda não exerce a profissão de jornalista, é professora de Direito Penal, onde trabalhou durante 28 anos na PUC e hoje leciona também, continua lecionando Direito Penal. Sim. Como professora convidada em diversas universidades do interior de São Paulo. Para fazer o programa Primeiro Escalão com a promotora Eliana Passarelli, está conosco a jornalista Kátia Azevedo, que tem larga experiência na área, trabalhou em grandes emissoras de televisão, Manchete, Bandeirantes, TV Cultura, Rádio CBN, entre outras emissoras. Muito obrigado, promotora, por ter aceito o nosso convite. Eu que fico feliz em estar aqui. Minha primeira pergunta é a seguinte: trocando em miúdos, a senhora é uma fiscal da lei. Isso. Perfeito? A atividade precípua do Ministério Público é a defesa da sociedade. A senhora fiscaliza a lei? Fiscalizo a lei, fiscalizo a aplicação da lei. Perfeito. Botando os pingos nos is, eu gostaria de perguntar para a senhora como anda a justiça no Brasil. Ela é morosa, ela é ágil, ela é eficaz, ela condena, ela absolve. Qual é o status hoje da justiça no Brasil? Olha, como é que ela se encontra? Ela exerce como mando figurino o seu papel? Verdade que a gente tem que dividir as coisas. A justiça, se nós formos falar em poder judiciário, sim, é um poder muito bom e obrigado. É um poder que sabe das suas coisas, e sabe, tem os seus magistrados competentíssimos, sim, trabalha muito bem. O nosso grande problema hoje, se a gente falar em justiça, é em relação à morosidade da justiça. E aí todo mundo fala assim, mas a justiça é lenta. É o que mais se ouve. Exatamente. O fórum, os processos se arrastam, as ações se arrastam, então a morosidade é um fator que... Então aí entra o segundo ponto que eu iria comentar com você. Que é o seguinte, não é a justiça, são as leis. As leis são extremamente obsoletas. As leis não estão à frente do nosso tempo. Elas estão muito atrás do nosso tempo. Então, com isso, as pessoas confundem a justiça com o poder legislativo. Sim. Que, na verdade, tem que trazer hoje para a sociedade um código mais atuante, recursos menos prolongáveis, né? Coisas que a gente sabe que vai se arrastando ano a ano, que tem ação aí rodando há 20 anos. Que as pessoas morrem e não veem o final da sua ação. E isso não é uma culpa da justiça, é uma culpa da lei. Então, e qual a solução? Curto prazo. Curto prazo? No curto, é possível? É possível. É factível uma solução no curto prazo? É a mudança, eu acho que há uma mudança hoje já bem atuante em relação ao poder legislativo federal, não é o estadual. Hoje eu vejo jovens que não se dedicavam à política vindo para a política federal, o que é muito legal. E a gente que está vivenciando este tempo, né? E que não tem comprometimento com, digamos assim, legislar em causa própria. Eles não legislam em causa própria. Eles legislam para a sociedade. Então tem toda essa visão legal de coisas correndo e o tempo correndo, e eles também. Eu acho que, se a gente for falar em solução, é assim. É o poder legislativo que tem na mão esse poder, esse dever. Sim. E este dever, eu acho que fica mais atual em relação aos jovens que estão indo para a política. E não aos antigos, que eu não me responsabilizo pelo que já está aí. Antes de passar a palavra para a Kátia, uma pesquisa recente dá conta que, dentre as denúncias feitas pelo Ministério Público, apenas 30% resulta em condenação. As demais em absolvição. 70% em absolvição. É verdade isso? Por que isso acontece? Eu desconheço. Uma pesquisa que eu fiz. Baseada? E cheguei a esse dado. Uma pesquisa que eu fiz. Uma pesquisa. Em linhas gerais, em fontes diversas. Em torno de 30%. Então, já houve uma mudança da lei muito receptiva, que foi a mudança da prescrição penal. Sim. Nós temos crimes mais leves que prescreviam em 2 anos. Agora, eles prescrevem em 3. Então, nós temos 1 ano a mais para tratar. Por outro lado, o judiciário tem um comprometimento muito grande no sentido de não condenar
com provas que não sejam robustas. Sim. O Ministério Público é sim obrigado a denunciar com a prova, mesmo que precária, para fazer a contraprova em juízo, né? E muitas absolvições resultam de uma prova que ficou dissipada pelo tempo, até pelo tempo mesmo de curso, né? Como nós estávamos falando na lentidão. Então, eu não vejo assim, 70% são absolvições. Eu vejo que a nossa legislação é extremamente cheia de artifícios a ponto das pessoas estarem na rua. Agora, essa prescrição em 2 anos é um presente, né? É um presente para o... E vou dizer mais. O criminoso, vamos chamar assim. E vou dizer mais. A prescrição... Kátia, 2 anos o crime prescreve é um grande presente, é uma benesse espetacular. Não, e vou te dar outra benesse. De acordo com o Código Penal, ainda quem comete o crime entre 18 e 21 anos prescreve pela metade, ou seja, 1 ano. Agora 1 ano e meio. É uma beleza. Uma beleza, é um absurdo. Kátia, aí, retomando a pergunta do Caetano Bedak, a senhora falou em solução a curto prazo, nessa questão da legislação, mas ao mesmo tempo a senhora falou nos novos nomes na política. Mas isso não é muito lento o processo de passar pelo Congresso para se aprovar uma nova legislação? Não vai demorar muito tempo ainda até que isso mude? Não, eu estou vendo mudanças agora. Por exemplo? Não posso falar. Mas vai acontecer alguma coisa em breve? Não, já está acontecendo. Eu fui acompanhar há algum tempo atrás um trabalho, é que nós estamos em campanha política, então nós temos que, né, respeitar a legislação eleitoral. Mas muito interessante, eu fui acompanhar um trabalho de perto no Congresso Nacional. Eu confesso que eu achei que tivesse visto tudo na minha vida. Eu não vi 1/10 do que essa moçada está fazendo. É impressionante a velocidade com que eles trabalham. E com uma coisa que acabou, que está dando exemplo para os mais velhos no Congresso. Sim. Todos presentes. A semana, todos passam lá trabalhando. Todos que eu digo, esses jovens. É um fenômeno. Sim. É um fenômeno, uma raridade. É que eu não... exatamente, eu não posso dizer com quem eu fui, o que eu fui fazer. Claro. Eu fui lá apreciar o trabalho e até dar um palpite no trabalho. Mas é impressionante a forma como está agilizado o trabalho e como pega mal o deputado, o senador que não está presente na sessão. Virou demodê, virou decadente. E essa moçada largando o pau. Eu achei assim excelente. Por isso que eu falo para você, Kátia. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, que se a gente colocar a política na mão da moçada, dos jovens, nós vamos dar de 10-0. Esse país vai acelerar muitíssimo, muitíssimo. Porque eles têm outro tempo que não meu, não do Bedak, entendeu? E essa moçada não admite essa politicagem de segunda. Ou seja, renovação nas urnas, é a ordem, né? Com certeza, com certeza. E a senhora acha ainda que com o sistema penitenciário que a gente tem hoje, é possível recuperar alguém? Não. Não? Não. Por quê? Não acredito, não. Pela própria experiência que a gente tem. A gente sabe, conhece, está demonstrado que o sistema penitenciário... A senhora disse isso na média ou em valores absolutos? Valores absolutos. O sistema penitenciário hoje é assim, a pena funciona para recuperar, para reeducar, recuperar e ressocializar. Esta é a função privativa da prisão, da pena privativa de liberdade. A nossa prisão não recupera, não ressocializa e não educa, não reeduca. Então, nós temos um amontoado de gente dentro das cadeias que sofrem, sim, pelas condições subhumanas que vivem. E tem que ficar muito claro uma coisa. Quando a gente cumpre pena, e a pena tem que ser digna. A pena não é de flagelo, é pena privativa de liberdade, com dignidade. Isso eu exijo absolutamente. E outro momento, nós não temos um sistema penitenciário adequado que tem essa proposta de reeducação. Aí vocês me perguntarem assim, bom, e qual é a solução? É ir ao Romão Gomes. Este modelo de presídio militar que nós temos em São Paulo é um modelo. Eles trabalham, eles têm ISO.
Eles têm ISO, eles trabalham, eles se recuperam, eles são policiais militares que, na maioria, serão expulsos, já foram, expulsos da corporação, estão estudando até faculdade, fazem até faculdade e se ressocializando para uma nova vida. Então, nisso eu acredito. Então se fala assim, o sistema, em termos absolutos, é em termos absolutos. Né? A pena privativa de liberdade, sem dúvida, ela tem que ficar para crimes muito graves. Onde eu trabalho hoje, a modalidade mais usada é a pena privativa de direitos. Sim. Né? E as prestadoras de serviços. Eu sou absolutamente rigorosa com essas penas. Eu não faço de conta que eu estou aplicando pena, eu aplico. Quer dizer, o juiz aplica e eu vigio. Então eu não faço de conta que aquele cara que saiu bêbado e que acabou atropelando alguém, ele vai lá dar uma cesta básica, porque eles vão com esse pensamento. Mas não é cesta básica? Não, não é cesta básica. Dependendo do crime, ele vai prestar serviço à sociedade. Mas não é por 1 aninho, não. Por 3 anos, no mínimo, 8 horas semanais. Isso eu provo, tá? Porque tem lá no meu fórum, para quem quiser ver a natureza das penas. Então, não se subestima a pena privativa de direito. Não se subestima. O problema é aplicá-la com rigor. A senhora é conhecida, promotora, como uma promotora de justiça linha duríssima. Isso trouxe para a senhora problemas, acarretou em alguma ameaça, trouxe muitos inimigos. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Que o rigor incomoda muita gente. Mas agrada muita Essa gente. linha dura incomoda muita gente. Mas agrada um bocado de gente. E trouxe inimigos? Trouxe, lógico que trouxe. A senhora já sofreu ameaças de morte? Já sofri ameaças. É assim, eu acho que a ameaça faz parte da sua carreira. Senão eu seria dona de casa, né? Não seria promotora de justiça. Então, a minha atuação... A função já é de risco. De risco. É claro, é uma função de risco. Função de risco. E aquele que... Difícil. Que quer ser promotor de justiça tem que ter essa consciência de família, de profissão de risco, enfim, é uma profissão um pouco mais dentro dos gabinetes, mas é uma profissão de risco. Inimigos nós arrumamos todos os dias, porque eu brinco e falo que a matéria-prima do promotor é encrenca. Se não tiver encrenca, a gente não está lá. Então, quando tem encrenca, nós vamos ter que denunciar o cidadão. O que eu acho que tem que ser feito com muito cuidado é na hora de observar o cumprimento da lei e observar a prova. Eu não posso ser justiceira, é diferente. Eu não tenho como ser justiceira e não quero ser justiceira, eu quero ser cumpridora da lei. Então, quando eu mesma, e o promotor tem essa regalia que eu acho super maravilhosa, quando você tem a regalia de ver que a pessoa é inocente, não é você que perde ou ganha ação, é você aplicar a justiça. Né? De tal sorte que você vai ter que pedir absolvição, ter a dignidade de pedir absolvição. Agora, ameaças, claro que já sofri, perseguições já sofri. O rigor faz parte. Faz parte da carreira. Em contrapartida, existe o promotor, deve ser uma exceção, linha mole? Não existe. Não existe. Até porque na nossa carreira, quando o promotor é linha mole, a corregedoria trata de corrigir e fazê-lo ficar linha dura. Cumprindo a lei. Mas não existe. O promotor, o legal da carreira é isso. Quando você presta concurso para promotor de justiça, que é um concurso duríssimo, é um concurso muito sério, você sabe o que você quer. Você está em busca de uma coisa muito severa e muito séria. E as nossas provas são muito difíceis. Então, quem entra, já entra com essa visão, que não vai ter assim como ser ameno. Não pode ficar em cima do muro, tem que estar ou de um lado ou do outro. Dentro dessa linha de atuação, qual é o caso mais emblemático, ou os mais emblemáticos que a senhora já atuou, recentemente ou mais remotamente? São vários, mas assim, um que me choca muito até hoje e que eu acho que, com a graça de Deus, mudou a figura do trote no país, que foi o Edson Suê, que morreu afogado na piscina da USP. Esse caso, nós ficamos 2 anos... Foi muito polêmico esse caso. Muito polêmico. Nós ficamos 2 anos trabalhando junto com a Polícia Civil em investigação. Foram denunciados, na época, 4 estudantes da USP. E o processo seguiu até a hora que deram habeas corpus, dizendo que eles não eram nem autores de um crime culposo. Claro que, obviamente, já havia prescrito o crime culposo,
e eu entendi que era crime de dolo eventual, que eles arriscaram o resultado morte em relação àquele garoto. Mas é um caso que mudou a lei brasileira, incrível isso, né? Mas mudou a lei brasileira em relação à responsabilização dos reitores de universidades ao trote e de professores. Pelo menos isso é um alento. E nesse caso, Edson, foi alguém que foi preso no fim das contas ou não? Não, por 5 dias ficou preso preventivamente um dos rapazes que, diz ele que foi por brincadeira, afirmou numa festa por um vídeo que teria matado o mesmo rapaz. Ceará, se não me engano, não lembro o nome dele. Isso, o apelido Ceará. E esse rapaz, ele queria por todo custo que a prisão não fosse decretada, ele não, né, obviamente a defesa, que a prisão não fosse decretada porque ele estava brincando quando ele fez essa confissão. Não compete a mim dizer se ele estava brincando ou não, ele que me prove que ele estava brincando, porque confessar ele confessou. Então isso tudo foi um processo muito lento, muito desgastante, um custo pessoal muito alto para mim, do ponto de vista de perseguição mesmo, né? Então, eu sofri muitas retaliações. A senhora teve, inclusive, contendas com os juízes, no caso, se não me falha a memória. Com juízes, não. Com delegados? Não, o doutor Marcelo foi excelente. Aliás, eu devo todo o trabalho... Com os advogados? Com os advogados. Com os advogados. Eu me lembro que existia uma polêmica com os advogados. Muito acirrada, porque era uma situação inadmissível, em prejuízo daquilo que estava se tentando construir como prova. E não é prova para mim, é prova para o processo. Então, foi um embate muito grande. Eu cheguei a ter uma queixa-crime contra mim foi obviamente pelo Poder Judiciário daqui de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça, por crimes de calúnia, difamação, enfim, algumas coisas. Depois eu fui acabar sendo arquivado no Supremo Tribunal Federal. E eu escolhi não pedir indenização por danos morais, porque eu achei mais digno. O que aconteceu com o trote em função desse caso? O que ocorreu? Qual é a mudança? A mudança é drástica. Hoje, os trotes são de responsabilidade das faculdades e dos reitores e dos diretores de faculdades e universidades. Eles são responsáveis civil e penalmente, inclusive. Então, hoje todo mundo, e o que acabou sensibilizando a todos, é que os próprios alunos hoje procuram fazer trotes, entre aspas, humanos. Né? Então, doação de sangue, doação de alimentos, mudou muito a cabeça do estudante daquela época até agora. E todo ano há uma conscientização em cima disso. O Edson foi um símbolo, lamentavelmente, mas foi um símbolo. Doutora, a senhora tem atuado bastante também nos estádios de futebol. Brigas de torcidas, incidentes graves que ocorrem nos grandes clássicos do Campeonato Brasileiro. A senhora atuou recentemente também na Copa do Mundo. Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouco, por que essas ocorrências, por exemplo, na Copa do Mundo, que eu sei que houveram ocorrências graves, não foram divulgadas? De uma certa maneira foram abafadas. Então, procede isso? Procede. Eu vejo assim, algumas... Eu vou falar dos jogos que eu participei. Pois não. Nós temos um juizado criminal especial que funciona em todos os estádios quando são clássicos e quando... enfim, Copa do Mundo, você está tocando na Copa do Mundo, vamos falar da Copa do Mundo. Algumas coisas não vieram à tona. Por exemplo, que a torcida da Croácia era uma torcida agressiva. Era uma torcida agressiva. Fizeram uma faixa enorme... O jogo de abertura da Copa. Sim, Brasil e Croácia. Uma faixa enorme de conteúdo nazista, que foi apreendida pela delegada Margarete Degrade. Imediatamente tomou as providências. Nós tivemos brigas, e só brigas em ala VIP, e eu vou dizer uma coisa, por conta da bebida alcoólica, pessoas absolutamente alcoolizadas, gravemente alcoolizadas. Croatas e brasileiros? Brasileiros. Os croatas... Brigas entre brasileiros, então? Entre brasileiros, por incrível que Nas pareça. áreas VIP? Nas áreas VIP. Assim, coisas sérias, desastrosas mesmo, que resultaram em lesões corporais e tudo mais. Quer dizer, quanto à divulgação, eu não posso dizer, mas eu posso dizer sim, que nós... Os boletins de ocorrência foram feitos? Foram feitos julgamentos. Com julgamento imediato, que a gente julga. Existe o fórum para imediatamente o advogado, o juiz e a promotora? Tudo,
E nós julgamos lá, quer dizer, nós saímos no jogo de abertura por volta de meia-noite, mas com casos julgados. Condenação? Condenações. Condenações não, porque a gente aplica a Lei 9.099, então... Qual é a penalidade? A penalidade é a pena de multa, no caso eu apliquei, à época, 10 meses de prestação de serviços à comunidade, não me recordo, por 8 horas semanais, para um caso. Por outro caso, 6 horas semanais, 6 meses de prestação de serviço à comunidade, pena de multa de 5 mil reais e uma outra pena de multa, que não chega a ser pena, né, que é a transação penal, de 2 mil penais. 2 mil reais. Os casos que realmente não foram boletins de ocorrência, que não foram julgados, foram realizados também. E assim, né? Agora estão tentando aprovar a bebida alcoólica nos estados. Não dá. Não dá, não dá. É severo. É um perigo. A senhora não acha que as punições para as brigas entre torcidas devem ser mais rigorosas, mais... Eu acho que deveria. Fortes, para coibir de uma vez por todas esse problema, que vira e mexe acontece nos grandes clássicos, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, etc, etc. Eu tenho entendimento que a lei tem que mudar. O Estatuto do Torcedor, ele traz uma parte penal muito boa, mas ele não trata dessas brigas de torcidas, que geram homicídios e lesões corporais graves. Eu entendo que o Código Penal aí tem que inserir uma agravante, uma causa de aumento de pena, de metade da pena, quando for torcida organizada. Nem organizada, quando for torcida ou por conta de jogos de futebol e outros jogos que as pessoas perdem a noção das coisas e acabam se matando. E essa mudança cabe a quem? Legislativo Federal. De novo. Federal. Mas aí só para entender um pouco melhor, no caso de um homicídio ocorrido depois, né, por conta de uma briga que começou no estádio de futebol, a pessoa é julgada pelo homicídio, a senhora defende que seja uma pena ainda mais rigorosa? Porque aí fica assim, fica pelo homicídio, fica assim, pelo homicídio, motivo, se for vingança, né, por causa dos jogos, motivo torpe, que é uma vingança. Fútil. E fútil também quando é uma bobagem. O teu time fez um gol, o meu não fez, eu discuto, eu vou atrás de você no ponto de ônibus, porque você está com a camiseta, fútil. Isto é uma qualificadora, a pena é de 12 a 30 anos. Então, eu acho que além disso tem que haver uma outra pena especificamente para as torcidas. Quer dizer, dentro do homicídio você colocar mais uma qualificadora para o homicida, ou lesão corporal grave, que também acontece muito, em que seja por motivo, eu não vou dizer futebolístico, porque é meio ridículo, mas eu vou dizer assim, por motivo de embates esportivos. Eu colocaria. Mas a senhora acredita que seria possível cumprir essa pena, sendo que aqui no Brasil as penas acabam não sendo cumpridas até o final? Então, aí nós temos a maldição, por isso que eu falo, o Código Penal tem que mudar, né? A maldição do regime aberto, semiaberto e fechado. Não existe isso. Se é pena de privativa de liberdade, é do começo ao fim. Considera-se sim a liberdade condicional, mas antigamente, até 1984, cumprida a metade da pena. E quando o indivíduo era reincidente, cumprido 3/4 da pena. Agora, nós temos, você cumprir 1/6 da pena, você está na rua. Sendo primário. Sendo primário, dependendo do que... Você está na rua, quer dizer, o que é 1/6? Não, sendo reincidente, ele cumpre um pouco mais, dois terços e vai para a rua também. É outro grande absurdo. É outra, 2 terços nada, 1/3, 1/3, 1/6, 1/6, 1/3. Quer dizer, é uma bobagem isso. E depois, regime aberto, gente, estamos vivendo nós que ficamos arredios nas nossas casas por conta dos bandidos da rua, que é o crime de roubo. Esse é o grande problema da segurança pública em São Paulo. O que vem sendo feito em prol da segurança pública? Agora é um ano de eleição, né? Daqui a pouco faltam 2 meses e pouquinho, teremos de eleição. E se fala muito em segurança pública em São Paulo. Eu acho que se fala pouco em segurança pública. Na época da eleição. Hoje, todos os candidatos têm em suas plataformas a segurança pública como prioridade absoluta. Mas tem que ter. A segurança... Mas deveria ter sempre, não em época da eleição. Sempre. A segurança pública, nós melhoramos muito. Isso é do Estado, né? Segurança é Estado. Nós melhoramos muito em relação ao que nós vínhamos tendo de apoio que eu digo à sociedade em relação aos órgãos policiais. Hoje, o que está faltando... Mas interrompendo a senhora, todos os dias nós vemos crimes terríveis, sequestros, assassinatos, assaltos com morte.
É terrível, todos os dias. Então, mas aí a culpa não é da segurança pública, né? A culpa é da lei. Que bota esse povo na rua, que nem eu, é sempre a mesma coisa. É uma rotatória. Que bota esse povo na rua sem condições de ficar na rua. Gente, eu vou falar só uma coisa. Como é possível nós termos Cracolândia? E admitir que nós temos Cracolândia. Cracolândia, né? Exatamente. E dizer assim, olha, nós temos uma Cracolândia. No centro de São Paulo. Sim. E convivermos como se isso fosse uma coisa normal. Eu não vejo como normal. A hora que eu admitir que as pessoas que são dependentes de drogas são pessoas normais e que podem sair roubando porque são dependentes, eu me aposento realmente, vou para minha casa fazer algo. A melhoria seria uma prerrogativa da Secretaria de Segurança do Estado, para implementar melhorias na segurança para a população. Mais policiais, né? Nós precisamos de muito mais policiais, efetivamente, porque nós somos uma cidade muito grande. Uma cidade não, desculpe, um estado. Um estado. Enorme. O país é muito grande. E a gente vê em outros estados que a segurança é pior ainda. Né? Porque falta efetivo policial. E falta qualidade desse efetivo. Então eu vejo que a segurança pública tenta de todas as maneiras suprir. E vemos, assim, por exemplo, a época da Copa. Correu tudo muito bem. E nós tivemos números de ocorrências menores na cidade. Vou dizer na cidade. Na cidade de São Paulo. Porque todo o policiamento estava trabalhando. Todo efetivo na rua. Todo efetivo na rua. Quer dizer, claro que nós não podemos manter todo efetivo na rua. Porque tiram férias, porque tiram licença. Então, isso não dá para manter. Então, vamos abrir novos concursos e colocar a polícia na rua. Né? E tem que ser efetivamente prestigiar o policial com um bom salário. Porque também não dá para ele fazer bico e achar que ele fazendo bico ele pode falhar no trabalho. Nem outra, sem dúvida. Exatamente. Doutora Eliana, a senhora falou num problema que é emblemático, né? A Cracolândia, que está aí e que já motivou uma série de embates, inclusive entre o governo federal, o governo estadual, e não se resolve. O que a senhora imagina que seria uma solução para a Cracolândia? Eu confesso a você assim que eu vejo como solução para a Cracolândia, primeiro, acabar com o traficante. Se você tem os drogados na rua, é porque alguém está fornecendo drogas. E se você tem os que estão fornecendo drogas de uma maneira pesada, é pesado, nós não estamos falando assim de uma pedrinha de crack, nós estamos falando de quilos e quilos, né? Eu acho que a inteligência policial tem que trabalhar com o traficante, pegar o traficante. Agora, até que ponto nós estamos comprometidos com o tráfico de drogas? Até que escalão? Eu não sei dizer. Então, para mim, acabar com a Cracolândia significa, nós não temos esse potencial. Internar todos os drogados, mas nós também não temos todas as recuperações. São drogados, vão roubar. Um policiamento ostensivo e tratar, inclusive, como foi tratado há pouquíssimo tempo pela doutora Elaine Piazzoli, que é a diretora do DENARC. Ela foi lá e mandou prender todo mundo. E aí gerou um terror de direitos humanos. Não pode, porque aqui é a área deles, que área, gente? É área de malandro, é área de bandido, desculpe. E ela enfrentou mesmo isso, foi lá e prendeu. As pessoas tinham que pedir licença para a polícia entrar na Cracolândia para prender? Me poupa, entendeu? Eu sei que a senhora, doutora Eliana, quando dava aula na PUC, a senhora fala e faz. Sim. Quando eu pesquisei sobre a sua história, a senhora deu voz de prisão várias vezes para alunos drogados ou que utilizavam drogas, ou traficantes que vendiam drogas na PUC. Traficante eu nunca peguei, mas usuários, usuários, várias vezes. No ato, várias vezes. Eu saía da sala de aula e ia aprender. É impressionante. Muito impressionante. Não, e com um detalhe, né, que chega a ser cômico. Os alunos pediam para eu ir lá para o voz de prisão. Porque eles ficavam irritados, horrorizados, né, com a possibilidade de outros alunos estarem usando droga. Né, que isso era convencional, digamos assim, liberal, politicamente correto. E eu ia lá e dava voz de prisão mesmo. E como darei em qualquer lugar, na rua eu dou, não estou nem aí. Está cometendo crime, por que eu vou passar a mão na cabeça? Não passo mesmo. Não posso nem passar na Cracolândia.
Aí a senhora vai ter que trazer um ônibus. Aí eu vou ter que Camburão. aí eu vou arrumar uma confusão legal. Mas eu prendia mesmo. E não tem conversa. É aluno? Ok, está preso. Em países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos especificamente, nós temos pena de morte e outros prisão perpétua. Por que no Brasil, que temos crimes hediondos sendo cometidos, crimes gravíssimos, ainda não temos esse tipo de penalidade? Como é que a senhora vê a prisão perpétua, Então, doutora Eliana? eu vejo com perfeição. É o que eu estou falando, olha. Se quiserem fazer uma comparação, comparem o presídio Romão Gomes, que é o presídio militar do Estado de São Paulo, para os presídios comuns. As pessoas são tratadas dignamente, mas são pessoas presas. Elas começam às 7 horas da manhã cantando o hino nacional, ok? É rigorosíssimo o tratamento, mas é perfeito. Perfeito para eles que têm dignidade, que conseguem trabalhar, perfeito para quem comanda o presídio e perfeito para nós que estamos do lado de fora, que não podemos conviver com esses criminosos. Quando a gente fala em prisão perpétua, eu só posso falar em prisão perpétua se eu der dignidade a esse preso. Eu acho perfeito. Existem pessoas que são incorrigíveis. Não se reeducarão jamais e não haverá ressocialização em hipótese alguma. Então, nestes casos, eu vejo sim, com muita clareza que a prisão perpétua é o que há de pena. Pena de morte eu sou contra, porque houve um grande juiz, e eu aprendi com ele isso, que é o Miguel Reale, que diz assim, eu não sei se a morte é um prêmio ou se é uma coisa ruim. Dá de eu dar um prêmio para o indivíduo que fez tanto mal ainda, e ele morrer premiado pelo crime que fez. Eu acho muito difícil se falar em pena de morte, porque eu acho que ainda nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, né? Isso pertence, aí já é um problema meu e de Deus, pertence a Deus. Então eu não me sinto tranquila para dizer assim, eu vou te condenar à morte. Mas eu acho que a pena de prisão perpétua é perfeita, só que eles têm que trabalhar. Mas existe alguma movimentação no Brasil para se legalizar a pena de morte, a prisão perpétua? Não. Não existe. Não existe. E nós não teríamos presídios adequados para esse tipo de prisão, a não ser jogá-los numa jaula, que também não é o correto. Inviável. Não é o correto. Olha, na Holanda existem presídios que dão direito a lençóis de primeira linha, dão direito sabe aquelas máquinas de refrigerante, balinha, não sei o que, mas tem tudo lá. Só que tem um detalhe, só consome quem trabalha. Tem direito à televisão na cela, mas só consome quem trabalha. Quem trabalha tem o direito de alugar a televisão, alugar os lençóis. Paga com o trabalho. Paga com o trabalho. E vai ficar lá pelo resto da vida. Esse presídio Romão seria um presídio modelo no Brasil? Eu fui corregedora da Polícia Militar. Fica onde o presídio? Desculpe, eu fui corregedora da Justiça Militar. Sim. Fica na Zona Norte. Este presídio, ele é um exemplo. Eu, como promotora de justiça corregedora, eu fazia uma visita a eles mensalmente. Visita correcional. Masculino. Olha, é só vendo o trabalho deles, do comando, é só ir lá, ver aqui. Eu acho muito importante até que um dia você, se tiver oportunidade, traga algum diretor do presídio, ou ex-diretor, porque lá, para você ter uma ideia, eles conseguem ter uma oficina de carros, onde você leva o seu carro e eles consertam. Você tem um apiário, onde você tem o melhor mel colhido lá. Mas não é em produção, não é em escala... Mas a imprensa não tem divulgado esse Não tipo divulga. E não é em escala mínima, não. Eu estou falando em escala industrial. Tem fábrica de blocos. Essa oficina, ela funciona diariamente? Diariamente. O apiário, idem. Idem, não, é fantástico. Você sabia, cara? É fantástico. Pois é, eu tô curiosa, porque eu moro bem pertinho do Romão Gomes, eu sabia que tinha uma série de atividades, sabia que era um presídio modelo, mas eu não sabia da sua oficina e nem do apiário. Muito interessante. E houve época, agora, óbvio, eu estou fora da Justiça Militar há muito tempo, mas houve época, inclusive, que se tinha condições de lavar o seu carro lá, pelos presidiários. Você deixava o carro, tinha um lava rápido. A comida deles é perfeita. Eu sempre fiz questão de almoçar, quando eu ia lá com o comandante, que é o comandante e diretor, né, do presídio. Eu sempre almocei lá e jantei lá, almoçava.
impressionante. São os presidiários que fazem a comida, os presidiários... gente, é outro mundo. É outro mundo. Você consegue dar essa dignidade. Existe psicólogo lá dentro. Existe acupunturista. Pois esse presídio, então, o preso ele pode ser reeducado. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu tenho presos, eu tive presos lá. Foge ao estigma da não ressocialização. Precisa visitar para ver, sabe? Para sentir, para ver. Exatamente. Olha, quantos presos? Na minha época, eu acho que nós tínhamos uns 180. Não é tão volumoso. Não é tão volumoso. Dá para se fazer um trabalho. Não, são só policiais militares. É só para um policial militar. Sim, e policial militar expulso. Exatamente. Policial militar. Nós temos advogados corrupto, policial... Sim. Não, nós temos, olha, nós porque temos ele não pode agrônomos... presídio comum. Sim. Nós temos agrônomos formados lá. Na minha época, nós temos advogados formados lá. Formados mesmo, enquanto cumprindo pena. Então isso é uma coisa que você fala, esta pessoa volta ao convívio social, sem dúvida alguma, reeducada a ponto de levar uma vida com dignidade. Mas olha, eu acho que é uma pauta que é excepcional, muito boa fala, pauta, né? verdade. Fala. Agora, indo para o outro lado da moeda, promotora, os juízes que cometem crimes de uma maneira geral, a penalidade desse juiz é a aposentadoria compulsória. Nem sempre. Por quê? Nem sempre aposentadoria. Não, eu não posso falar pela magistratura, né? Porque mas na realidade isso. existe, eu não sei, aposentadoria compulsória, existe a disponibilidade, né? Que ele não pode mais exercer carreira nenhuma e recebe acho que 1/3 do seu salário. E existe também a demissão, bem do serviço público. O caso do doutor Lalau foi a demissão exemplar. A bem do serviço público, exatamente. É âmbito federal, né? Mas nós somos apenados, na verdade, com maior rigor, né? Os juízes e os promotores são apenados com muito mais rigor do que o cidadão comum. Mas são julgados em tribunais especiais, né? Não, nós somos julgados pelo Tribunal de Justiça. Segunda instância? É. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Assim como aqueles parlamentares foram julgados pelo Supremo. Sim. E a grande briga foi que tiveram que colocar gente em regime semiaberto, regime aberto, né? E que não era correto, que dependendo da pena ali, deveria ser fechado, que foi esse embate, né? Essa coisa que nós tivemos agora há pouquíssimo tempo, essa discussão. Por falar em Supremo, como é que a senhora viu a atuação do presidente Joaquim Barbosa? Eu vejo com muita dignidade. Ele foi uma pessoa que, dentro do Supremo, ele deu um exemplo, ele deu um banho, que é assim que a justiça precisa funcionar. Eu acho ele uma figura primorosa. Claro, como todos os seres humanos, com defeitos e virtudes. Mas eu acho que ele deu um exemplo, ele deu um banho em toda a justiça brasileira. Ele jogou um balde de água fria em todos nós. Eu acho que... Doutora Helena, a senhora falou há pouco que, na verdade, o ônus da acusação cabe ao promotor. Ao promotor de justiça. E a senhora falou que, às vezes, é muito interessante, muito curioso, quando é possível dizer, não existe uma acusação sobre essa pessoa que justifique uma continuidade, né, de um processo de inquérito. Já aconteceu isso com a senhora, algum caso? É mesmo. Todo dia. É mesmo? O que, por exemplo, qual o caso que a senhora citaria, relembraria? Bom, eu não posso falar exatamente o de ontem, porque o de ontem ainda vai haver o julgamento, então eu estaria em frente. É simples, você pega o caso de pessoas que você... por exemplo, acidente de trânsito, muito comum. Você denuncia por um homicídio culposo. Daí, quando você faz toda a prova, a semana passada eu tive um caso desse. Uma testemunha assegura que passou na faixa de pedestre e com uma vítima atrás de si, e que o ônibus acabou atropelando. A outra testemunha, que estava dentro do ônibus, e que não tem nenhum tipo de vínculo com o motorista, falou, não, ele passou no sinal verde. Então foram duas testemunhas, nós só tínhamos duas testemunhas. A vítima, obviamente, morta, uma dizendo que ele passou com o sinal verde para ele, a outra dizendo assim, a vítima estava atravessando atrás de mim e o farol estava verde para mim. Acabou a prova. Você tem uma divisão de provas. Como é divisão de provas, indúbio pro réu, você não pode pedir a condenação. Então,
você, pedir absolvição. você obrigatoriamente acaba pedindo absolvição, porque a prova fica dividida. Né? Tribunal do júri, muitas vezes. O tribunal do júri tem muito isso. Você pode levar o autor de um homicídio até o tribunal, mas no tribunal você tem que ter uma clareza da situação para poder pedir essa condenação. Então a prova é feita para piorar a situação do réu até a hora da pronúncia, que é a hora que ele vai para o tribunal do júri. Quando ele vai para o tribunal do júri, você não se traveste de acusação. Você se traveste de promotor de justiça. E que seja feita a justiça. Né? Bom, alguém vai dar risada disso que eu estou falando, porque todo mundo sabe que eu sou duríssima no tribunal do júri. Mas se eu estiver convencida que aquela pessoa, de alguma forma, poderia ou deverá ser absolvida, eu não tenho o menor pudor, porque não é pudor, eu acho que isso é até dignidade, de chegar e falar assim, erramos, vamos consertar. Justiça. Justiça. Até aquele momento, passível de ir ao julgamento. Claro. Daquele momento em diante, não se fala. É fazer a realização da justiça. Às vezes equivocadamente, porque, claro, eu sou ser humano também, né? Todos erram, né? Doutora Helena, a senhora fez jornalismo também, né? Como é que foi essa escolha, essa opção? A senhora tinha 2 carreiras ali e optou pelo Existem direito, projetos, né? Da promotora Eliana Passarelli. E para o jornalismo, né? Que bom. Do curto prazo. Me aposentando. É assim, eu sempre achei que eu seria jornalista. Sempre. A minha professora, no colegial, me empurrou para o jornalismo. E ela, não, você tem que fazer jornalismo, você tem que fazer jornalismo. E eu sou de uma época que só tinha a Casper Libero, não tinha nem a ECA, não tinha nada. E eu gostava muito de escrever, assim como eu gosto de falar, né? Então eu fui lá para o jornalismo. E entrei na faculdade de Direito, na faculdade de Jornalismo, e fiquei numa dúvida cruel, assim, o que eu vou fazer da vida? Porque eu só podia frequentar uma faculdade, não 2. Aí eu fiz um combinado com a minha mãe. Se minha mãe me pagasse uma faculdade, eu pagaria a outra. E aí eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhava à tarde, fazia faculdade de Direito pela manhã, e eu falava para minha mãe, deixa eu fazer para ver qual que eu quero continuar. E fazia faculdade de Jornalismo à noite. Então eu fui muito apoiada pela minha mãe e consegui terminar as 2 faculdades. Só que ao final da faculdade de Jornalismo, que era 3 anos naquela época, eu acabei sendo apaixonada e levada pelo direito. E já me fincando na ideia de ser promotora de justiça. Então, o jornalismo me ajudou muito. E eu acabei, no 3º ano, né, ao final do 3º ano, optando pela continuidade do direito, porque eu já não queria ser jornalista. Então, acabei ficando com o direito. Dentro do jornalismo existe uma predominância feminina cada vez maior. Hoje, as mulheres estão mandando nas redações, mandando no sentido positivo, participando efetivamente, dirigindo cargos de direção, cargos de comando, etc. E tal. Na promotoria, também. As mulheres também estão ocupando espaço, ganhando projeção, porque era um espaço masculino no passado. Bastante, digo, no passado, 40, 50 anos atrás. Até quando ingressei na carreira. Quando ingressei na carreira, nós tínhamos a possibilidade de sermos, assim, 10% da carreira. Não havia... Por exemplo, no meu concurso foram 56 aprovados, eram 6 mulheres. Majoritariamente masculino. Majoritariamente. Era normal isso, e a gente achava normal também, né? Hoje, não se fala mais em condições de passar homens e mulheres. Passa quem for o melhor, seja homem ou mulher. Mas hoje há um equilíbrio. Há um equilíbrio total. O número de homens e mulheres, meio a meio. Juízes também. Mas na minha época, nós éramos a minoria da minoria. Éramos 10% mesmo. Hoje não tem mais essa desigualdade. Há uma igualdade, há uma paridade. Então, é assim, que vença o melhor no certame, né? E que vá para a carreira. O que a senhora recomenda para quem quiser entrar na profissão de promotora, fazer parte da justiça brasileira, o aluno que está fazendo direito hoje? Qual é a avaliação que a senhora faz? Eu faço a seguinte... A recomendação para esse estudante que está fazendo direito. Primeira coisa. E que tenha vontade de ingressar. É assim. Quando ele entra no 1º ano, ele leva na brincadeira. Quando ele está no 2º ano, ele continua levando na brincadeira. Quando ele está no 3º ano, ele começa
a cair em si. Não existe isso. Direito é uma ciência dinâmica, muito dinâmica. Nós mudamos todo dia. E num país como o nosso, as leis mudam a cada segundo. Essa que é a verdade. Então, tem que aproveitar o curso e tem que entender o que ele está fazendo desde o primeiro ano de faculdade. Ponto número 1. Porque senão eles caem nos cursinhos, né? E que são preparatórios, Sim. onde eles revêem... É uma perda de tempo, né? Porque eles revêem toda a matéria que eles já tinham visto na faculdade. E a segunda coisa básica, não tem jeito, é estudar. É estudar incansavelmente, 12 horas por dia, não tem como não estudar. Claro que as pessoas precisam trabalhar. É puxado. É muito puxado, é muito puxado. E eu acho que precisa. Precisa porque não dá para brincar com a vida alheia. Não dá para a gente fazer de conta que se sabe mais ou menos a matéria. Ou você sabe ou você não sabe. E são os interesses das pessoas que estão em jogo, né? A senhora é uma promotora midiática, participa de programas de televisão, programas de rádio, dá muitas entrevistas. Sim. Isso gera, no sentido positivo, uma certa inveja por parte dos colegas. A senhora está sempre na mídia, dando grandes entrevistas, participando de debates, participando de enquete, enfim. É uma promotora muito demandada pela mídia em geral. Então, Bedak, você tocou num ponto assim fundamental na minha vida. Eu sou uma promotora midiática, sou. Sim. E tenho muito orgulho de ser. No bom, Acontece. se faça uma avaliação positiva, no bom sentido. Agora, acaba gerando. Sim. Eu tenho enormes problemas pessoais em relação a estar na mídia. O que as pessoas não compreendem, Que né? tipo de problema? Perseguições políticas mesmo. Políticas eu não diria, perseguições institucionais. Na verdade é um assunto muito delicado, né? E que isso demanda até defesa da minha parte. Então, o que as pessoas não entendem é que assim, quando você fala claro e quando você é clara, o público quer saber. Então, você mais do que ninguém que é diretor de TV, que trabalha, que é um jornalista, né? E você com todos os anos de experiência, né, Kátia? Vocês sabem, o jornalista quer gente que fale. Ele precisa fazer o público Entrevistar entender. boas fontes. Que fale bem. Que fale bem, que faça- seja que se articulado, faça claro. seja que fale com clareza. Exatamente. Isso acabou se tornando meio que um círculo vicioso na minha vida. Porque as pessoas me procuram porque eu falo exatamente o que eu acho. Né? Ou melhor, às vezes até explico a forma jurídica da coisa. Então, o que acaba gerando essa insatisfação é porque seria assim, é sempre você. Mas sou eu porque eu tenho como fazê-lo. Então, desculpe, né? Eu acho que está aí, obrigada, fico muito feliz aos meus colegas que entendem a minha função, que é sempre a bem do Ministério Público, a bem da sociedade. Eu nunca fui a uma televisão criticar nenhum membro do Ministério Público ou qualquer colega de profissão, enfim, seja lá quem for, dizer da minha instituição. Eu amo a minha instituição e acho que o que eu presto é um serviço social, viu? E a bem do jornalismo, né? Porque essa era uma Também. fonte excepcional. E falando nisso em jornalismo investigativo, como é que a senhora vê isso, essa parceria entre o promotor, o policial, quem faz esse papel de investigação e o jornalista, que também é aquele que coloca a mão na massa, que realmente vai aprofunda num caso e acaba às vezes descobrindo um detalhe que passou batido, às vezes até numa investigação, às vezes até motiva a reabertura de um caso, de um processo. Olha, eu vou ser parcimônica, não tem jeito. Eu gosto do jornalista, acho que é uma profissão excitante o jornalismo investigativo, em vários casos. Não estou falando de um ou dois, não. Muitas coisas eu soube através de jornalistas, que realmente de uma forma mais habilidosa e menos formal, digamos assim, como profissional do direito, né, como operador do direito, ele vai e recolhe e traz a informação absolutamente correta e verdadeira. Eu acho que a gente tem que respeitar muito a função do jornalista. Eu respeito profundamente e jogo com muita lealdade com o jornalista. E não há pegadas, não há pegadinha. Né? Quando ele vem e Só pergunta... trabalha com fatos. Exatamente. Não, e quando ele vem e me pergunta alguma coisa... Tangíveis.
eu vou lá e conto, evidentemente, converso com ele, aquilo que eu posso falar. Quando eu não posso falar, eu já aviso, olha, eu não tenho o que falar. Desculpem, eu não posso falar. Eu não tenho o que falar, porque evidentemente eu atrapalho a investigação. Né? De alguma forma, você acaba atrapalhando. Mas eles nos ajudam muito. E olha, e ainda bem que tem um jornalismo investigativo nesse país. Porque muita coisa iria para baixo do tapete se não fosse o jornalismo. Como foi no passado. Exatamente. Político Exatamente, brasileiro. exatamente. E o segredo de justiça? Como é que a senhora vê quando entra um caso em segredo de justiça? Tem que se respeitar. O segredo de justiça, ele obviamente não é para todos os casos. Mas a gente tem casos que, assim, a polícia está na mira, na direção corretíssima. E não pode soltar. Porque se ela soltar, perdeu-se todo um trabalho. Então, o segredo de justiça, ele serve, sim, para poder terminar este trabalho, para depois poder fornecer, né, aos jornalistas a matéria concluída. E muitas vezes nós lidamos com crianças, lidamos com casais em separações, então não dá também para ficar expondo a vida alheia. Né? São coisas que merecem ser vistas com muito cuidado. Nosso tempo está terminando. Durante a entrevista, a senhora falou veladamente, muito, sem deixar muito claro, que a senhora vai se aposentar esse ano. Sim. Quais são os seus projetos após a aposentadoria, para terminar a nossa entrevista? Ir para o jornalismo. E quais são os seus planos dentro do jornalismo? O que a senhora pretende fazer como jornalista, doutora Eliana? Olha, eu não posso dizer que eu entenda de tudo. Eu entendo de uma área que é a minha. Vai atuar na área de segurança? Na área de segurança, na área policial. Eu acho que é a área que eu conheço. Não adianta eu dizer ir para o valor, ir para outro tipo de jornalismo, que seria uma afronta aos jornalistas. Mas eu acho que na área de segurança, eu acho que... E em televisão? Em televisão, em rádio, onde eu vou exercitar um lado que eu nunca exercitei, né, que é o outro lado do banco. E ver, né, como operadora do direito, e aí poder também dar uma solução como membro da sociedade, coisa que às vezes eu não posso fazer. Perfeito. Doutora Eliana, muito obrigado pela sua entrevista. Kátia, muito obrigado pela sua participação. E os meus votos, que a senhora tenha no jornalismo uma carreira tão auspiciosa e tão alvissareira e tão bem sucedida como a senhora teve na promotoria. Eu agradeço. Eu fico muito feliz. Votos. Olha, me sinto assim lisonjeada em estar aqui com vocês. Agradeço muito. É uma delícia quando você participa de um programa, que você fica à vontade e pode lidar com coisas tão sérias, né? Que as pessoas, às vezes, você não tem como falar porque é um veículo muito rápido. Né? Então, assim, eu quero agradecer de coração a todos vocês e agradecer sempre o prestígio que a UOL TV me deu, de muitos anos. Eu queria só, rapidamente, se puder, porque eu não tive a oportunidade de falar em lugar nenhum, nós falamos tanto de jornalismo, render a minha homenagem ao Osmar de Oliveira, meu querido colega de jornalismo que faleceu e que estudou comigo na faculdade. E com quem eu trabalhei na Bandeirantes durante muitos anos, nos anos 80. Um querido, uma pessoa grande que amigo, nós dividíamos, amigo, exatamente, nós dividíamos os trabalhos de faculdade juntos, porque ele não tinha tempo de fazê-lo e nem eu. Então a gente acabava um ajudando o outro nessa relação de trabalho. E eu não tive a oportunidade em nenhum momento de mandar meu abraço à família. Então mando agora e assim, meus sentimentos, porque é uma pessoa, uma perda muito grande como ser humano. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora Eliana. Obrigado, Kátia. Primeiro Escalão volta na próxima semana, na próxima terça-feira, pontualmente às 16 horas. Obrigado.